Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Aqui estou, Dr. Rogério Pavan, mais uma vez para falar com vocês a respeito da odontologia do século XXI. Eu, como vocês já sabem, sou cirurgião dentista de formação e um biorreprogramador. O que é um biorreprogramador? Um dentista que trabalha com os princípios da biorreprogramação bucal. E o que é uma biorreprogramação bucal? É uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da sua saúde através do tratamento bucal. Nesse programa, dando sequência, nós vamos falar de um dos itens que são 7 itens de importância da boca. Hoje iremos falar da questão respiratória e como ela acontece no seu organismo. Então, esta, sem dúvida nenhuma, é a função mais importante do seu corpo, tá? Veja, quando nós nascemos, o primeiro ato que nós executamos é um ato de inspiração. Quando nós morremos, o último ato que nós executamos é um ato de expiração. Eu costumo brincar e dizer que esta é uma atividade tão importante, assim como os batimentos cardíacos, que Deus, ou o Criador, ou o Universo, não sei qual é a sua crença, mas ele sabia que nós, se tentássemos controlar isso, iríamos fazer algum tipo de bobagem, né? Então, logo ele deixou esse sistema automatizado, não é mesmo? Então ele deixa automatizado porque, imagina se você tivesse que pensar, espera um pouquinho, deixa eu acelerar meu coração, deixa eu acelerar minha respiração, deixa eu fazer isso aqui, espera um pouco, deixa eu dar uma pausa. A hora que você ficasse nervoso, você ia se atrapalhar todo, e aí babau, né? Você poderia ter um piripaque sério com essa questão de controlar a sua respiração. Então, isso faz parte de um sistema autonômico. É claro que esse sistema sofre influência, por exemplo, dos hormônios. Se você está nervoso, tenso, agitado, você pode ter a sua respiração ampliada, aumentada, diminuída, ou sentir falta de ar. Diversas reações podem ocorrer de acordo com alterações no seu emocional. Tá certo? Muito bem. Mas como nós explicamos no episódio anterior, se você não ouviu, está pegando agora, recomendo que você volte lá para trás, né? De preferência, ouça desde o primeiro episódio daqui por diante, porque isso tudo foi programado como uma sequência, de forma a fazer com que você compreenda como o seu organismo funciona, como que a sua arcada dentária influencia em vários aspectos da sua saúde. Mais importante do que tudo, como isso tudo trabalha e influencia na sua respiração. Muito bem, então já entendemos que a respiração é algo de extrema importância na nossa saúde, certo? O que falta entender é como a boca funciona e interfere nesta condição do sistema respiratório. Brevemente nós explicamos no episódio anterior e agora vamos aprofundar um pouco mais. Funciona da seguinte maneira, veja só. Sua língua deve se acomodar na sua boca. Eu falo que a língua é a rainha da boca. Ela mora ali dentro e reina ali dentro. A língua tem que ficar bem acomodada, confortável, espaçosa dentro da sua arcada dentária. No entanto, ocorrem falhas de crescimento e desenvolvimento na estrutura da sua arcada que podem fazer com que a língua tenha problema para ficar acomodada, gostosinha, fofinha dentro da sua boca lá. Quais são essas alterações? São falhas de crescimento e desenvolvimento dos seus arcos dentários, tá? Então, o que nós aprendemos ao longo dos anos? Nós aprendemos que a sua arcada dentária pode apresentar falhas no crescimento. Em alguns casos, ela não vai crescer para os lados o que deveria. Em outros casos, ela não vai crescer para frente tudo o que ela deveria crescer. E, numa terceira situação, ela não vai crescer em altura como se deveria. Então, antigamente, nós entendíamos como 3 dimensões da arcada dentária. No entanto, se colocou que o espaço, o vazio, o espaço que a língua ocupa seria a 4ª dimensão.
uma dimensão de extrema importância para a acomodação adequada da língua. Muito bem. Quando então ocorre algum tipo de falha de crescimento, seja numa dimensão ou outra, isso vai comprometer a acomodação da língua dentro do espaço de arcada. E veja bem, imagine uma arcada que não cresceu, é como se ela estivesse diminuindo de tamanho, e ela vai fazer uma compressão na língua. É como se ela espremesse a língua. Ela espremesse a língua. A língua espremida dentro da boca, ou sem espaço para se acomodar, ela não tem outra alternativa a não ser fazer com que o indivíduo abra a boca, que é mais comum nas crianças, e nós vamos explicar adiante. E aí fica com aquela postura de boca entreaberta, né? Com a língua repousando, tocando nos dentes inferiores. Esta é a postura mais comum que ocorre nas crianças. Ou, com a boca fechada, a língua vai chegar para trás, isso é mais comum nos adultos, ela vai chegar mais para trás e vai criar um estreitamento na via respiratória. Então, nós vamos explicar passo a passo como o processo acontece para que fique eu vou tentar fazer para vocês, vou me esforçar bastante para colocar da forma mais lúdica e mais lógica possível, porque o meu intuito aqui é fazer com que você compreenda essas explicações. Quero aproveitar esse parênteses para pedir para vocês nos ajudarem a transmitir esta informação para o maior número de pessoas possível. Ou seja, compartilhem estes episódios com seus amigos, parentes, as pessoas que você acha que vão colher bons resultados através deste conhecimento, tá? Então, o meu intuito, como eu disse, é muito claro, direto, é levar a informação e o conhecimento para as pessoas. Então, tem vários caminhos para que isso seja feito. Nós estamos aqui usando o sistema de podcast para levar esse entendimento para o número maior de pessoas que a gente puder alcançar. É óbvio que eu convido vocês a verificar as outras mídias que nós temos trabalhado com este mesmo intuito, como, por exemplo, o YouTube, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook e assim por diante. Todas essas mídias estão sendo trabalhadas com o intuito de levar para vocês informação e conhecimento a respeito desta maravilhosa tecnologia que você está conhecendo agora como biorreprogramação bucal. Ou seja, tratar e cuidar da biologia, que é o seu corpo, através da boca, tá bom? Eu acredito que esta palavra vai ser muito popular neste novo milênio, né? No século XXI, ou na odontologia do século XXI, nós vamos ter muito presente essa palavra que é biorreprogramação, ou seja, reprogramar a nossa biologia. Muito bem, vamos então começar a explicar o processo passo a passo, tá? Vamos partir de uma situação onde a arcada dentária apresentou alguma falha de crescimento. Então, só repassando aqui, pode ser uma falha de crescimento para os lados, pode ser uma falha de crescimento em profundidade ou para frente, que a arcada só pode crescer para frente, né? Para trás são as estruturas do crânio, ou ela apresenta uma falha de crescimento em altura, vertical, uma arcada que fica com os ossos mais curtinhos, mais fechadinhos. Isso então vai fazer com que o espaço da língua seja prejudicado, certo? Estou reprisando aqui um pouquinho, porque nós, seres humanos, aprendemos pela repetição, tá certo? Então, falando a mesma coisa de formas diferentes, ajuda as pessoas a assimilarem o conteúdo. E é isso que eu estou fazendo agora. Não estou dizendo que a capacidade cognitiva de vocês é prejudicada de forma alguma. Mas eu estou dizendo que todo ser humano, e eu inclusive, quando vejo o mesmo assunto colocado de formas diferentes, dá aqueles estalinhos, e aí você fala, opa, agora eu entendi. E eu vou dizer para vocês, hein? Tem muitos assuntos que eu estudo, demora um tempo, depois de muitos anos passados, eu falo, uau, agora eu entendi isso aqui. É assim, todos nós somos assim. Então vamos na prática. Vamos lá. Imagine um indivíduo que a arcada não cresceu, não se desenvolveu, e a língua não tem espaço para ficar dentro da boca,
e ele está respirando menos do que deveria. Vamos partir de uma criança. Então vamos lá. A criança, ou o organismo da criança, que é um sistema automático, percebe que a língua não cabe dentro da boca e está roubando muito espaço da via respiratória. E o espaço que a língua está roubando na passagem do ar é tão significativo que faz com que o organismo precise buscar um caminho de compensação. O primeiro estágio da compensação é tentar fazer uma respiração mais curta, tá? Então, suponhamos que o sujeito tem um evento respiratório, que é inspiração e expiração, em torno de 10 vezes por minuto. Esse número não é o correto, eu só estou aqui colocando um número como análise, tá certo? 10 vezes por minuto, um exemplo. E, numa situação onde a passagem do ar está comprometida, diminuída, ele passa então a respirar 13 vezes por minuto, 15 vezes por minuto. O intuito do organismo é compensar aquele fluxo respiratório. Mesmo assim, ele percebe que aquela quantidade de ar que está chegando é insuficiente, tá? Então, daí o que ele faz? O organismo fala, puxa vida, o ar que está entrando pelo nariz não está dando conta da necessidade que este organismo tem. Como nós vamos fazer para compensar, para suplementar, para ajudar o funcionamento deste organismo? O organismo sábio, a natureza, você que está aqui me ouvindo agora, assim como eu, nós somos uma máquina de sobrevivência. O nosso DNA tem um programa, e o programa é fazer todo o possível para que a gente sobreviva, tá? Então nós somos uma máquina de sobrevivência. E aquele organismo, diante dessa situação, sabendo que a língua está roubando espaço lá atrás, ele fala assim, claro, eu vou tornar lúdico, tá, gente? Ah, já sei. Se eu abrir a boca, eu vou dar mais espaço para a língua, porque eu vou empurrar essa língua mais para frente. E aí a passagem do ar na garganta vai ficar livre. E assim ele faz, né? Então, de boca aberta, a língua mais para frente, a via respiratória fica mais livre. A passagem é ampliada, então o ar entra com mais eficiência. Mas convido vocês agora a fazer um pequeno experimento. Veja só, procura abrir sua boca bastante, abra bem a boca e você comece a respirar. Você vai notar que para respirar pelo nariz, você vai ter que pensar. Você vai ter que raciocinar um pouquinho para executar a respiração nasal. Por quê? A situação mais confortável, simples e fácil e mais econômica para o organismo é executar a respiração pela própria boca, tá? Veja, a natureza tenta fazer tudo do jeito mais simples, mais fácil, mais eficiente, que consuma o mínimo de energia possível, tá? Vamos fazer uma analogiazinha rápida. Imagine que você pegou um rio que passa próximo à sua cidade, e aí você entupiu ele de terra. Então, você criou um represamento ali, certo? A água vai começar a subir do lado onde a corrente está chegando. Conforme ela vai se acumulando, ela vai subindo, e no ponto onde a terra estiver mais baixo, vai começar a correr um fiozinho de água por ali. Quanto mais água vier chegando, vai correr um fio mais forte, ao ponto de que, sem esforço algum, a correnteza da água vai levar toda aquela terra que foi colocada embora, tá? Então, a natureza, ela não se esforça para fazer nada. Ela procura fazer tudo da forma mais simples, mais econômica e mais eficiente possível. Isso é muito importante, tá? Diante disso, o que o seu organismo vai fazer? Ok, então, uma vez que você abriu a boca, ele passa então a respirar pela boca. Porque ele entendeu que aquele processo é o mais simples, mais fácil, mais eficiente que existe. E ele não está preocupado com as consequências que vai gerar, porque ele está seguindo o princípio da economia, da eficiência.
Agora veja o que acontece. Ao respirar pela boca, nós desativamos a função nasal. Qual é a função do nariz? O nariz, ele é um meio que é úmido, aquecido e tem cílios, que são pequenos pelinhos que servem para filtrar o ar enquanto ele chega, além de aquecer. Então veja só, quando você inspira pelo nariz, o ar passa por cavidades que estão dentro dos ossos da face, que são chamados de seios paranasais. Este ar é filtrado, ele é aquecido e até mesmo umidificado, de forma que quando ele desce para a região posterior, que é a sua garganta, que é a via respiratória, chamada de coluna aérea, ele vai levar um ar quentinho, filtrado, umidificado para os pulmões. E aí, chegando nos pulmões, vai distribuir para o sangue. No entanto, o organismo, quando não está usando o nariz e está usando a boca como via respiratória, ele vai perder este filtro natural. E toda a barreira física que tiver, como por exemplo a própria língua, o céu da boca, e no caso, as amígdalas, tá? As amígdalas são as tonsilas faringianas que estão na região posterior, na lateral da boca, logo atrás da sua língua. Então, as amígdalas passam a funcionar como filtro natural da respiração, no caso de um sujeito, de um indivíduo que respira pela boca, seja ele adulto, seja ele criança, tá? Um parênteses aqui. É muito comum pacientes que sofrem com problemas de ronco acordarem pela manhã com a garganta irritada, tá? Então veja, esse é um dos temas. Muito bem. Ao respirar pela boca, então ele irrita a tonsila faringiana, ou melhor, palatina, que são as amígdalas. E aí esse tecido, que não é feito para executar essa função, mas é um tecido de reserva de células de defesa, ele aumenta de tamanho. E aí você tem a chamada dor de garganta. Aí você tem as amidalites, ou a inflamação da garganta, que leva muita gente a procurar médicos e otorrinos e acabam fazendo com que muitas pessoas precisem tomar antibiótico, tá? O ar que passa por esta via, sem ser filtrado e umidificado, vai causar problemas a nível pulmonar, que nós vamos descrever logo adiante. Voltando um pouco mais acima, nós vamos explicar o seguinte: aquele nariz que era para estar sendo usado e não foi usado como deveria, eu brinco com essa história e falo que ele virou colônia de férias de vírus e bactérias. Lá vai ter muita sujeira, lá vai ter um lugar quentinho, úmido, e bactérias e vírus adoram esse ambiente. Adoram de paixão. É colônia de férias. Então veja, como o ar não está passando, ele não limpa aquela região, porque o ar, uma das propriedades que ele tem, além de ser filtrado, o fluxo do ar mantém os tecidos em condições adequadas e também executa, de certa forma, um processo de limpeza. Veja, quando esse fluxo não acontece, as bactérias e vírus começam a se proliferar nesta região, e isso faz com que o organismo aumente a quantidade de secreção. A secreção aumentada na região dificulta o fluxo de ar que passa por um canalzinho que vai do nariz para o ouvido e pode favorecer a processos de otites, tá? Perdas auditivas temporárias. E aí começa o primeiro estágio. Segundo processo, a inflamação desses tecidos junto com as bactérias ou vírus que estão ali morando, fazendo as férias deles, elas se multiplicam e aí começam a surgir os quadros infecciosos de recorrência. Então, normalmente esse quadro acontece muito nas crianças, onde elas passam a ter gripes e resfriados com frequência. Alguns casos passam a ter otites de repetição.
Então veja, por que isso está acontecendo? Porque o nariz tinha uma função e ele não está sendo usado para aquela função adequada. Então, muito bem, aquele fluxo respiratório que deveria acontecer naturalmente, normalmente, não acontece. E aí, aquela região, por ser habitada por vírus, poeira, sujeira, bactéria, faz com que haja quadros de gripes e resfriados frequentes e recorrentes. Sinusites, tá? Então, se instala. Esta secreção que está ali, ela pode, no processo de deglutição natural ou pela própria lei da atmosfera, então ela vai escorrendo pela via posterior e vai descendo. E pode fazer com que o sujeito comece a formar pigarro, catarro na garganta, aquela necessidade de ficar. Né? Então, isso pode ser uma das causas geradas por este acúmulo de secreção que escorre pela região posterior da garganta. Muito comum em pacientes que têm problemas de ronco e pacientes que têm problemas de apneia. Veja, é muito comum, numa situação como essa, ter a inflamação da tonsila faringiana, conhecida popularmente como adenoide ou carne esponjosa no nariz. O aumento desse tecido também favorece ao ronco nas crianças e a dificuldade respiratória. Ocorre também um processo que nós chamamos de hipertrofia de cornetos. Na entrada do nariz, os tecidos inflamam e dificulta a entrada do ar, tá? E aí o sujeito passa a ter ainda mais dificuldade de respirar pelo nariz. Na minha opinião singela, apesar de ler muito sobre o assunto, de estudar muito sobre o assunto, eu, como dentista, como biorreprogramador, eu entendo mais uma vez que a natureza quer fazer tudo do jeito mais fácil, mais simples e mais econômico. Quando ele faz crescer o corneto, que está na entrada do nariz, quando ele faz um desvio de septo e quando ele faz a adenoide aumentar, na minha opinião, o que o organismo está tentando fazer é isolar aquela área para acabar com a festa das bactérias e dos vírus que estão ali habitando. É isso que eu entendo do funcionamento do organismo. Ele está, na verdade, tentando nos proteger. No entanto, as consequências não são nada boas, né? Gripes, resfriados recorrentes, nariz entupido, secreção esverdeada amarelada que escorre pelo nariz, às vezes sai na forma de tosse, e aí por diante nós temos o quadro instalado e bem patente, bem visível, tá certo? Muito bem, seguindo adiante com o processo, aquela secreção que desce pela via posterior ou o fluxo respiratório que está acontecendo pela boca, que está levando um ar sem ser filtrado, sem ser aquecido, sem ser umidificado para o pulmão, faz com que, na passagem da traqueia, que vai levar o ar para o pulmão, o organismo precise produzir mais secreção. Independente de estar vindo a secreção da região nasal, o organismo vai precisar aumentar a secreção para lubrificar a via, uma vez que o fluxo respiratório está acontecendo pela boca, o ar não está chegando nas condições adequadas, então vai ressecar aquela via e precisamos contar o fato de que, em muitos casos, o ciclo respiratório vai estar acelerado, mais ar, mais ressecamento. Então, voltando no tema, é muito comum as pessoas que têm problemas de ronco e de apneia relatarem boca seca, tá certo? Então, elas acordam com a boca seca, dormem com um copo de água no criado mudo, no cantinho, na lateral ali da cama, copo d'água ou garrafinha, que hoje a garrafinha é mais fácil, e fica bebericando água toda noite porque a boca seca, tá? Principalmente quando é a boca, língua, garganta, então isso é um indício de que o fluxo respiratório está acontecendo pela boca. Nos próximos episódios, vamos explicar para vocês detalhadamente a questão do ronco e da apneia, tá bom? No entanto, nos próximos episódios também vamos tratar das outras funções especiais que estão ligadas à boca. Hoje estamos falando sobre a primeira e mais importante delas, que é o sistema respiratório,
tá bom? Muito bem. Voltando ao ponto, aquele fluxo respiratório resseca a via respiratória, a traqueia, e na chegada no pulmão, também o ar vai chegar de forma inapropriada. E isso vai favorecer ao aumento da secreção para lubrificar as paredes internas do pulmão, os bronquíolos, os brônquios, os alvéolos. Esse padrão de agressão com esse ar, sem ser aquecido, sem ser umidificado, sem ser filtrado, pode criar um processo inflamatório interno no pulmão, favorecendo aos quadros de bronquite e asma, ou, como alguns pneumologistas gostam de tratar, asma brônquica, tá certo? Então veja quanta coisa pode surgir por causa de uma alteração de crescimento da arcada dentária. É óbvio que, se o quadro não for tratado, pode ir para uma broncopneumonia, uma pneumonia e, em alguns casos, que aí já é um outro fator corroborando e trabalhando, as tais tuberculoses, tá? Então, isso só para a gente entrar na questão pulmonar. Muito bem. Outra questão que nós já abordamos aqui é que o sujeito com essa alteração respiratória passa a ter episódios de gripes, resfriados, sinusites e bronquites. A diminuição do fluxo de ar no pulmão vai levar menos oxigênio para o sangue, menos oxigênio circulante em todo o corpo, e aí podem surgir dores de cabeça. Por quê? O cérebro passa a receber menos oxigênio do que deveria. O primeiro sinal pode ser uma dorzinha de cabeça. É muito comum os pacientes que sofrem de apneia, ou seja, têm vários episódios de parada respiratória durante o sono, acordarem na madrugada ou logo pela manhã com dores de cabeça. No entanto, podem haver episódios de dores de cabeça associados a essa diminuição da tensão do oxigênio ou a quantidade de oxigênio circulante no sangue, que acaba gerando a tal e a famigerada dor de cabeça. Os estudos científicos mostram que a célula que mais sofre com a diminuição da quantidade de oxigênio circulante no sangue são os neurônios, ou seja, as células cerebrais. Então, isso pode fazer também surgir quadros de epilepsia, disritmia e alterações corporais como um todo, tá bom? Então veja, toda célula do nosso organismo depende do oxigênio para funcionar. O oxigênio é o que tem de mais importante, é a condição sine qua non para uma saúde perfeita celular. Uma célula sem receber oxigênio adequadamente é uma célula doente. Em alguns casos, em alguns estudos, se mostra que uma célula ou uma região ou um tecido que recebe pouco oxigênio pode formar ali tumores, aquilo que é conhecido como câncer, tá? Durante todo o processo e todos os anos de evolução da biorreprogramação bucal, alguns casos foram tratados de leucemia, que é o chamado do câncer do sangue, tá? Alguns casos tiveram respostas fabulosas, todos eles apresentaram alguma melhora através do processo onde você amplia a capacidade respiratória do indivíduo. Veja bem, então, para estas funções, a Odontobalance, que é a empresa que nós trabalhamos hoje, ela criou sistemas, métodos e meios através de aparelhos bucais que foram desenvolvidos especialmente para corrigir o problema sempre que possível, ou, quando não for possível, compensar e suplementar, tá? Os sistemas que foram desenvolvidos são aparelhinhos bucais que podem ser usados apenas para dormir ou dormindo com eles e usando o complementar durante o dia, tá? Então, eles têm como função principal corrigir ou compensar ou fazer as duas porções ao mesmo tempo. Nas crianças, a compensação idealizada é a correção ortopédica e ortodôntica, onde nós iremos fazer com que haja um desenvolvimento da arcada dentária
para que tenha o espaço correto para acomodar a língua. Através do desenvolvimento desse espaço, o fluxo respiratório acontece de forma adequada pelo nariz e aí então o problema é revertido. Convido vocês a verem alguns vídeos de depoimento que você pode encontrar no YouTube. Pacientes que tinham problemas de gripes, resfriados recorrentes, pacientes que iam fazer cirurgias de adenoide e amígdalas, por exemplo, e que não precisaram fazer após o correto tratamento de desenvolvimento ortopédico da arcada. Ou seja, a correção da estrutura da arcada nas crianças pode evitar cirurgias, tá bom? O mesmo para os adultos. Existe um dos dispositivos chamado DARA, ou Dispositivo Antirronco e Antiapneia, que é um dispositivo revolucionário criado em 1994, que tem como função compensar e suplementar a deficiência de crescimento que a arcada tem, e ele consegue também evitar, em alguns casos, a cirurgia para o processo de ronco e de apneia. Ok? Existem também versões para esses sistemas que fazem a correção dos dentes simultaneamente ao processo de compensação. Nós vamos adiante dedicar um episódio exclusivo falando e explicando sobre estes sistemas que foram desenvolvidos pela biorreprogramação bucal, ou seja, viu-se a necessidade de criar aparelhos, dispositivos, sistemas para fazer com que o organismo tivesse uma função mais adequada. Por eleição, se procura corrigir o problema. Quando não é possível corrigir, se faz o trabalho da compensação e suplementação, tornando o organismo mais saudável e feliz, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Então, quero aqui pedir para vocês indicarem, compartilharem este episódio para todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você entende que podem se beneficiar. Ouçam esses episódios mais de uma vez. E é claro, se você tiver ainda alguma dúvida, entre em contato conosco e vamos ter o maior prazer de esclarecer as dúvidas que ainda restaram, tá bom? Terminamos aqui o programa explicando como a função respiratória sofre influência do sistema bucal e de que maneira nós podemos cuidar e beneficiar a saúde das pessoas tratando adequadamente a boca. Um adendo aqui. Por esta razão, nós somos terminantemente contra a extração de dentes durante a correção da arcada, porque ao extrair os dentes, nós vamos ter uma diminuição do espaço e não vamos conseguir ampliar. Portanto, em muitos dos casos, nós observamos isso com muita frequência na nossa vida profissional, os pacientes que extraem os dentes passam a ter problemas respiratórios no médio e longo prazo. Ok, meu querido, minha querida, muitíssimo obrigado por nos ouvir mais uma vez. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!